Esse vídeo consiste na entrega da última etapa do projeto de desenvolvimento ao longo do semestre de MC750, Construção de Interfaces Humano-Computador, oferecido pelo Instituto de Computação da Unicamp. Nós somos a equipe Citoplasma e desenvolvemos esse projeto em 6 etapas que serão explicadas mais adiante. As etapas para a construção do projeto foram: problema de design, o entendimento do problema de design, a ideação das interfaces para solucionar esse problema, uma prototipação em alta fidelidade com finalidade de teste e validação das ideias, e a avaliação das interfaces tanto entre a própria equipe quanto entre os usuários. Primeiramente, precisamos definir um problema de design a ser atacado. Para o nosso grupo, esse problema foi a gestão de equipamentos e instalações do Espaço Plasma, um makerspace criado em 2020 na Unicamp à procura de fomentar a criatividade e colaboração entre integrantes da comunidade acadêmica, dentro e fora da Unicamp. Dentre os recursos oferecidos estão uma sala de reuniões, uma sala de gravação, um espaço criativo, um mini auditório e muitas ferramentas e equipamentos, dentre eles uma termoformadora e 2 frisadoras de uso variado. Esse espaço depende de recursos da faculdade, doações e criações feitas dentro dele, e por esse motivo, além de se tratar de um espaço finito com recursos finitos, sendo oferecido para uma comunidade gigantesca que se trata da comunidade acadêmica da Unicamp e da comunidade campineira, a otimização do ambiente é de suma importância, melhorando assim a convivência dentro do próprio ambiente e garantindo também a longevidade do projeto Espaço Plasma. Definido o problema, buscamos nos aprofundar no entendimento dele e no impacto que ele tem em sociedade. Para isso, utilizamos algumas técnicas de design socialmente consciente que nos auxiliassem no processo. O primeiro deles foi o diagrama de stakeholders, que consiste na divisão de todos os stakeholders, as pessoas e instituições afetadas direta ou indiretamente pelo projeto. Em seguida, utilizamos um quadro de avaliação para visualizar os problemas, dúvidas e soluções pertinentes a cada stakeholder, para então fazermos uma análise heurística do projeto com uma escada semiótica e passar para a coleta de dados e ideário de personas e da solução. Para o diagrama de stakeholders, conseguimos definir 26 stakeholders divididos em 5 grupos de atuação do projeto. Indo do mais ativo para o menos ativo, temos o grupo de operação e contribuição, que são agentes que impactam o desenvolvimento e manutenção do projeto. O grupo de fonte e mercado, que são os usuários e pessoas afetadas pela solução. E por fim, o grupo de comunidade, que são instituições e pessoas afetadas indiretamente pelo nosso projeto. Como pode ser visto nos slides seguintes, buscamos discutir e solucionar a maioria dos problemas relacionados ao projeto, desde compromissos legais e sociais, passando pela comunidade, até passando por compromissos como parceiros e desafios comerciais, passando pela área de mercado, lidando com dificuldades relacionadas aos usuários e obtenção de dados, relativo ao grupo de fonte, problemas de gestão e mudanças relativo ao grupo de contribuição e como lidar com o espaço plasma, e por fim, problemas de criação e solução da própria aplicação ou projeto que nós estamos desenvolvendo, que passa pela necessidade de devs, designers e uma equipe de marketing. Assim como o entendimento dos problemas relacionados aos stakeholders, também precisávamos definir o que nossa solução necessita. Para isso, utilizamos a escada semiótica, que consiste na análise em diferentes níveis do nosso projeto. Primeiramente, na análise do mundo físico, procuramos encontrar todas as limitações e desafios relacionados ao projeto no ambiente, como o hardware necessário para rodar a aplicação ou solução desejada, assim como para mantê-la. Em seguida, buscamos o entendimento empírico com os serviços e requisitos necessários para que a solução fosse viável. Então passamos para a análise sintática, onde buscamos formas de integrar nossa solução ao contexto atual. Junto a isso, fizemos também uma análise semântica, onde buscamos entender como a nossa solução conversaria com o usuário e o seu contexto. Por fim, buscamos analisar a pragmática e o contexto social da aplicação, olhando para requisitos e serviços de outros projetos semelhantes no mercado, onde nós poderíamos ver alguns requisitos como, por exemplo, o login, uma aplicação intuitiva e algum encorajamento na diversidade do espaço, e além da lei de proteção de dados que entrou lá na comunidade, no problema de stakeholders e reaparece aqui no mundo social. Uma vez feita a análise da escada semiótica e a análise dos stakeholders, agora passamos para a coleta de dados. Para isso, optamos por fazer um questionário com o intuito de identificar os usos mais prováveis da aplicação, assim como as preferências e necessidades do público-alvo.
Para isso, disponibilizamos um questionário em grupos de Facebook e WhatsApp compostos principalmente por alunos e professores, que por sua vez compõem a maioria do público-alvo da aplicação. Utilizamos essa abordagem por conta do contexto pandêmico durante a execução dessa matéria. Primeiramente, fizemos perguntas direcionando qual seria a melhor plataforma para implementar a aplicação. Chegamos a resultados que indicavam que a grande maioria dos usuários utilizavam o Google Chrome como navegador e um sistema operacional Android, na maioria, ou iOS em seu dispositivo celular. Assim, resolvemos criar uma aplicação primeiramente focada para o uso de aplicativos celulares, mas que poderia ser facilmente implementada em um site. Em seguida, tentamos identificar experiências positivas e negativas de usuários de aplicações de reservas, para podermos nortear o desenvolvimento da aplicação. Recebemos resultados majoritariamente compostos de experiências boas, porém todas com pontos de melhora, sendo eles o tempo de resposta da reserva, a estética, o descumprimento do horário combinado e a responsividade entre diferentes telas. Depois identificamos quais recursos específicos do Plasma seriam mais cobiçados pelos usuários, assim como quais informações devem estar disponíveis na aplicação. Nesse ponto específico tivemos muitas dificuldades por conta de alguns equipamentos terem nomes muito exóticos para o usuário comum. Em seguida, finalmente, as conclusões foram que a aplicação deve possuir uma boa usabilidade com clareza e organização, tornando o processo de reserva simples e prático. Os usuários também não gostariam de uma aplicação com muita burocracia ou muito genérica. E, a partir dos resultados coletados, foram criadas duas personas. O Bob, um CEO de uma empresa, e Alice, uma estudante de engenharia, ambas com o intuito de exemplificar os usuários médios da aplicação. Por fim, levantamos os principais requisitos de interação necessários, sendo eles informar o usuário dos horários livres, informar de maneira detalhada sobre os recursos, informar as restrições de regras do uso, implementar a possibilidade de desmarcar ou remarcar reservas, possibilitar a visualização dos recursos por meio de fotos e enviar feedbacks visuais mostrando que uma reserva foi efetuada com sucesso e de forma rápida, por diferentes canais. Seguindo os resultados obtidos na fase 1 e levando em consideração as personas criadas, na fase 2 do trabalho foram ideadas as interfaces de aplicação utilizando uma prototipação de baixa fidelidade. Primeiramente, utilizando um processo de brainwrite, em que é criado um cenário de maneira colaborativa a partir de contribuições feitas por todos os membros do grupo, criamos um cenário para direcionar a aplicação como pode ser visto nesse slide. Em seguida, a partir do cenário criado, fizemos um levantamento das telas necessárias para a aplicação. As telas principais foram a tela de cadastro, em que o usuário cria sua conta e entra na aplicação, a tela inicial, em que o usuário é direcionado após efetuar o login e serve para direcionar o usuário para todas as outras telas, e a tela de reserva, que contém a funcionalidade principal da aplicação. Também foram ideadas telas secundárias, como a tela de diretrizes de uso, tela do meu perfil e a tela de consulta de instalações. Para as telas principais, utilizamos a técnica de brain drowning, em que os designs das telas são feitos de maneira colaborativa por todos os integrantes do grupo, sendo que cada integrante possui 1 minuto para contribuir com o design do colega, com o intuito de levantarmos várias ideias diferentes de como confeccioná-las. Os resultados podem ser vistos nos slides a seguir. A tela inicial, tela de cadastro, tela de reservas e finalmente passando para o storyboard. Mas antes disso, eu preciso dizer que para as telas secundárias não foram utilizados os processos de brain drowning, sendo que essas foram definidas conjuntamente, pois não haviam necessidade de levantamentos tão amplos de opções. Tomamos essa decisão por conta dessas telas serem simples e apresentarem um padrão amplamente difundido no mercado de aplicações mobile. Utilizando as telas descritas anteriormente, nós conseguimos definir uma versão final do protótipo de baixa fidelidade e com isso montamos o storyboard a seguir. A primeira tela que o usuário vai ver ao baixar o aplicativo será a tela de login, onde ele poderá entrar com uma conta Google ou entrar como convidado. Escolhemos a opção de ter login apenas com uma conta Google por ter uma vinculação com o Gmail e consequentemente com a DAC, onde todos os funcionários e estudantes da Unicamp têm acesso. Uma vez logado no aplicativo, você entra na tela inicial, onde você tem a opção de fazer a sua reserva indo diretamente para a tela de reservas. Você pode ver os equipamentos e salas através de um carrossel na tela inicial.
Você pode ver as suas próprias reservas no botão de minhas reservas, sendo elas as reservas ativas ou seu histórico. E por fim, você também pode clicar no botão de equipamentos e salas, onde você vai ser direcionado para uma tela explicando todos os equipamentos e salas oferecidos pelo espaço. Além disso, nós temos o botão de logo presente em quase todas as telas do aplicativo, que serve como um botão de auxílio para voltar para a tela inicial. Uma vez clicando na tela de equipamentos e salas, nós passamos para a descrição de todos eles, através de carrosséis, um carrossel para equipamentos, um carrossel para salas e um carrossel para espaços. E escolhendo o equipamento ou sala que você quer reservar, você vai para a tela de reserva, onde você pode optar por mudar de ideia entre equipamentos e salas, ou escolher um equipamento diferente ou sala diferente no carrossel do topo da página. Além disso, você tem um botão de acesso para as minhas reservas que aparecerão até a metade da tela com o menu lateral, e também tem uma foto de descrição, uma descrição do equipamento ou sala que está sendo reservado, além de um botão de reserva de data e hora específico. Uma vez que você confirma a sua reserva, você volta para a tela inicial e começa o processo tudo de novo. Além dessas telas, temos também a tela secundária. A tela secundária de diretrizes de uso, que explica todas as diretrizes, condutas e deveres do espaço Plasma. E através do menu lateral, como mostrado aqui, podemos ter acesso tanto ao perfil, informações, configurações e ouvidoria tanto do aplicativo quanto do espaço Plasma, além do botão de logout, que leva de novo para a tela de login. A partir dos protótipos de baixa fidelidade criados na fase 2 do projeto, na fase 3 partimos para a prototipação de alta fidelidade das telas. Optamos pela utilização do Figma por conta de sua facilidade de aprendizado e trabalho colaborativo em tempo real, além da fácil simulação e transição de telas. Além disso, nós decidimos por uma paleta de cores mais opaca, trabalhando as cores do espaço Plasma, com uma adição de uma tonalidade branca, que seria a cor primária, uma tonalidade cinza para um contraste leve e uma tonalidade vermelha para botões de retorno ou botões importantes. Além disso, o design das telas foram no estilo minimalista, visando dar o mínimo de informação para o usuário e tornando a experiência dele mais simples e intuitiva possível. O grupo foi dividido em designers, testers e pesquisadores, sendo 2 pessoas responsáveis por fazer o design da plataforma, o design no Figma, 2 pessoas por testarem, acharem bugs, problemas e dar conselhos de mudanças como usuários, e um pesquisador procurando por padrões de mercado e outras informações relevantes. O resultado final poderá ser visto a seguir. Agora, começando o passeio pelo protótipo de alta fidelidade do aplicativo, primeiro é importante lembrar que existem algumas pequenas alterações que foram feitas após a fase 4 e, portanto, não reflete exatamente o que foi feito na fase 3. Porém, como essas são muito pequenas, ainda vale a apresentação. A primeira tela é a tela de login, que pode ser feito com a conta Google, no caso a conta da DAC, ou entrar como convidado. Clicando em qualquer uma dessas, você entra na tela inicial do aplicativo, onde você pode fazer sua reserva, pode escolher um equipamento ou sala dentro do carrossel inicial para fazer sua reserva, ver as descrições de equipamentos e salas ou ver a tela de reservas. Primeiramente, vendo a tela de reservas, aqui você pode ver suas reservas ativas e históricos de reservas, além de clicar nelas para poder editar, cancelar ou confirmar a reserva. Além disso, em todas as telas que tem o botão de logo, você pode usar ele para voltar para a tela inicial. Outra funcionalidade interessante é o menu lateral, onde você pode acessar a tela de perfil, modificando algumas informações básicas ou desativando sua conta. Você pode ter acesso às diretrizes de uso do aplicativo e do espaço. Você pode ter acesso às configurações do aplicativo, onde você poderá fazer algumas modificações, como tema, tamanho de fonte, entre outras. E a tela ainda não implementada de ouvidoria do aplicativo e do espaço Plasma. Além disso, você tem a tela de logout, voltando para a tela inicial, agora a tela de login. E agora vamos ver os fluxos de reserva. O primeiro fluxo de reserva é o fluxo por equipamentos e salas, onde você vem para uma tela explicando cada equipamento, sala e espaço que tem. Você seleciona o equipamento que você está interessado e daqui você vem para a tela de reserva. Caso você queira voltar
ir direto pela reserva, você vem direto para a tela de reserva, já escolhendo por aqui qual é o equipamento, qual é a sala ou o equipamento que você deseja reservar. Uma vez clicando no equipamento ou sala que você deseja reservar, ele será mostrado aqui uma figura grande com uma descrição básica do que o equipamento é e como utilizá-lo. Além disso, você pode escolher uma data de reserva, assim como um horário de reserva para estar utilizando aquele equipamento. Nesses dois menus drop-down, nós não mostramos datas e horas que já estejam sendo escolhidas para aquele dado equipamento. Uma vez definida a data, hora e equipamento ou sala que você deseja utilizar, você pode vir aqui nas suas próprias reservas para ver se elas vão bater com alguma reserva que você está fazendo agora, ou se caso você quiser cancelar ou modificar uma outra reserva. E uma vez definida a sua reserva, você pode clicar em confirmar e vem para a tela de confirmação, onde você pode adicionar o calendário ou continuar reservando. Além disso, você pode voltar para a tela inicial e praticamente essas são todas as funções atuais do aplicativo. Após a criação do design de alta fidelidade, ao analisar os resultados obtidos, notamos que conseguimos criar uma ferramenta de fácil acesso para os usuários com reservas feitas de maneira simples, rápida e intuitiva. Apesar disso, foram feitas algumas alterações em relação à ideia apresentada na fase 2 do projeto. Primeiramente, optamos por não utilizar um calendário para mostrar as datas e horários, pois não consideramos interessantes mostrar datas ocupadas para o usuário. Ao invés disso, substituímos o calendário por uma caixa de seleção suspensa para datas e horários, mostrando apenas horários disponíveis. Outra alteração feita foi criar uma nova tela secundária com o propósito de oferecer um feedback visual ao usuário em que sua reserva teria sido efetuada com sucesso. Concluímos que houveram melhorias significativas na aplicação proposta para a fase 3 em relação à proposta apresentada para a fase 2, e que o processo de refinamento de ideias foi essencial para chegarmos em um bom resultado para o protótipo de alto nível, sendo todos estes baseados na filosofia do Gestalt. Por fim, na fase 4, com o protótipo de alta fidelidade concluído, partimos para a avaliação com usuários e inspeção de usabilidade. Para a avaliação com usuários, criamos um roteiro em que o usuário sendo avaliado deveria entrar com o aplicativo, fazer o login com o Google, reservar uma freezadora e efetuar o logout. O principal objetivo era avaliar se o usuário era capaz de efetuar esta tarefa, mas também pudemos avaliar se o usuário se sentia confuso com o processo ou motivado a concluir a reserva. Na escolha dos usuários a serem avaliados, optamos por uma escolha que refletisse da melhor maneira possível a comunidade acadêmica. Fizemos uma entrevista utilizando um questionário com 4 alunos de graduação ou pós-graduação da Unicamp de diferentes áreas, mas que julgamos ter o mesmo nível de experiência que o uso dos aplicativos. Além disso, fizemos uma entrevista utilizando não só o questionário, mas também o método Think Aloud, em que o usuário deve falar tudo o que passa por sua cabeça durante o processo de utilização da aplicação. Esse processo foi feito com um engenheiro com décadas de experiência em seu ramo, mas não muita experiência com o uso de aplicativos, para podermos identificar as maiores dificuldades que esse público teria utilizando a aplicação criada. Para a metodologia adotada, definimos uma série de etapas para as entrevistas, que por sua vez ocorreram por videoconferência. Os entrevistados foram esclarecidos sobre seus direitos de coleta de uso de dados, assim como os benefícios e riscos. Em seguida, eles foram introduzidos sobre como é o plasma e o problema de design investigado. Assim, eles eram apresentados à tarefa descrita anteriormente e, por fim, respondiam um questionário, com o entrevistador lendo as perguntas e anotando as respostas. Além de fazer as avaliações com os usuários, também foram feitas inspeções de usabilidade utilizando as 10 heurísticas de Nielsen, como podem ser vistas no slide, sendo essas especificamente a visibilidade do estado do sistema, a coerência do sistema com o mundo real em relação ao contexto e como o usuário entende aquilo, o controle e liberdade do usuário em relação a poder modificar e customizar algumas ações e opções do aplicativo, a consistência e a padronização do aplicativo em relação a várias telas e serviços, a prevenção de erros, sendo que nós buscamos sempre evitar que um erro acontecesse ao invés de consertar ele, o reconhecimento ao invés da lembrança, onde é muito mais interessante que a pessoa consiga entender o que está acontecendo na tela ao invés de lembrar um aprendizado, a flexibilidade e eficiência de uso, a estética e design minimalista, a ajuda a reconhecer, diagnosticar e recuperar esses erros e uma documentação. Esse processo teve como objetivo avaliar a aplicação como um todo, tanto as partes presentes do fluxo principal de reserva de salas e equipamentos, quanto telas e funcionalidades secundárias da aplicação.
Finalmente, na fase 4, concluímos que haviam graves ou gravíssimos problemas envolvendo as heurísticas 1, 2, 5, 7 e 10, alguns problemas pequenos e cosméticos envolvendo as heurísticas 3 e 4 e 9, e nenhum problema envolvendo as heurísticas 6 e 8. Com base nas entrevistas, identificamos algumas dificuldades em entender o funcionamento da logo, como o botão de retorno da tela inicial, da barra lateral e do botão de próximo agendamento. Também definimos que a tela de reserva deve ser reconfigurada, voltando a utilizar o Google Calendar, e reavaliamos a necessidade de mostrar horários ocupados e permitir flexibilidade do tempo de marcação ao invés da 1 hora, como era definido no protótipo anterior. Para mais informações, você pode ver as informações contidas nos links listados nesse slide. E muito obrigado por assistir até aqui.